Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente. Se sempre em verso humilde celebrado foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene, que não tenho invejas de Hipocrene. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende, a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Bem, hoje o tema da nossa live é Tágides minhas, este é o título que nós escolhemos. Sejam bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor, mais uma vez para essas nossas lives diárias nessa nossa Semana Camões. Vamos falar hoje de Tágides, certo? Tágides são as ninfas do Tejo, certo? Eu não achei aí outras referências anteriores a Tágides, né? Em princípio, Camões, já na sua lírica, fala das Tágides e tal, e há sonetos dedicados às Tágides, mas dentro de toda a literatura antiga, e mesmo medieval, há essa invocação às musas, não é? E o mais interessante é que elas são relacionadas com algum acidente geográfico, certo? Então não basta ser só assim uma divindade, um ser espiritual que me inspira, não, ele precisa ser algum ser específico. E não adianta eu começar agora aqui a invocar as Tágides, afinal eu não estou em Portugal, eu não tenho nada a ver com o Tejo, certo? Eu precisaria invocar aqui as Guaipíades ou sei lá o que para poder cantar, certo? Mas Camões evoca as suas Tágides, certo? Assim como Hesíodo evoca as musas do Monte Helicon. E assim nós vamos, certo? Há ninfas no Rio Reno, há ninfas do Danúbio, os rios são muito próprios para ter ninfas, não é? E no Tejo, ou Tejo, certo? Depende aí da pronúncia, existem as Tágides. Mas do que se trata, não é? Já aqui nós podemos fazer uma leitura em nível alegórico e mesmo moral sobre essas Tágides. Por que diabos há esta invocação às ninfas do Tejo e para que ela serve? Primeiramente, para que Camões esteja inserido dentro da tradição da epopeia, certo? Se o sujeito não evoca as musas, não é possível fazer uma epopeia decente. Mas Dante fez e tal, não é? Dante não precisou de musas, certo? Porque quem o conduziu ali para a sua escrita já era um grande inspirado pelas musas que é Virgílio, certo? E Virgílio, sim, evoca as musas, certo? Dante se põe humildemente indigno de evocar qualquer musa ou qualquer coisa assim, certo? E ele vai atrás de isso aí é para os grandes poetas, isso aí é para o meu grande mestre Virgílio, né? Já que ele já evocou, eu não tenho mais nada o que fazer além de seguir os pés de Virgílio, certo? E seguir os pés de Virgílio, né, em dois sentidos, né? Dante vai ali seguindo, certo, as pegadas de Virgílio, porque vai atrás de Virgílio. Virgílio é o guia de Dante. E os pés de Virgílio, porque a poesia antiga se escreve com pés, certo? Pés é onde a gente bate o pé assim, marcando o ritmo, e aí canta Arma virumque cano Troie, qui primus amores, Italiam fato, prófugos, Lavinia veni, certo? Aí a gente vai batendo o pé, assim. Então nós seguimos os pés de Virgílio. Camões também segue os pés de Virgílio, e em certo sentido, né, como nós já vimos ali nas Armas e os Barões, né? Virgílio é o grande modelo no Ocidente, não é? O grande modelo de poesia. O que Homero é para o mundo grego, Virgílio é para o mundo latino que quase não conheceu
não conheceu Homero, né? Camões sabe da existência de Homero, mas ele não leu a Ilíada e a Odisseia, pelo menos, muito menos em grego, ou nem em verso, nem em tradução alguma, leu alguma versão ali, solta em prosa, alguma coisa assim, certo? Ou um canto que outro e tal, nós não sabemos isso com certeza. Muito bem. Mas então Camões evoca as tardes para estar dentro dessa tradição de poetas, certo? Que cantam grandes feitos e também para reverenciar algo que toda pessoa que já escreveu qualquer coisa, ou melhor ainda, se já escreveu poesia, algo que só pode ser explicado com esse mito, certo? Esse mito da inspiração que o poeta tem de algo invisível, certo? Algo exterior a ele que não pode ser explicado assim pela ciência, pela física, sei lá o que é, seja lá o que for, certo? Quando nós escrevemos uma poesia, todo mundo vai experimentar isso. Eu não tenho como escrever nada com plena consciência e domínio daquilo que eu estou fazendo, certo? Existe, e isso acontece, na verdade, em toda atividade criativa, existe alguma coisa que simplesmente vai acontecendo. Há uma força interior, exterior, sei lá, não importa, certo? Esse é o tipo de coisa que nós só explicamos com o mito, né? É assim que Platão, o maior dos dialéticos, né? E fazia ali tudo certinho, no final lá contava um mito, olha, sei lá, eu só sei que eu sei, eu tenho certeza que as coisas são assim, não consegui explicar tudo aqui através do método dialético, né? Através da busca científica da verdade, mas eu sei que é assim, certo? Eu sei que é assim, e aí a única forma que nós temos de fazer isso é contar com um mito. Como explicar a inspiração que tem um poeta, certo? Não tem como explicar. A gente chama de inspiração, agora isso aí não diz nada. Tem inspiração, mas como é? É como se viesse a própria beleza e te soprasse no ouvido aquelas coisas, né? Tu tens a história, tu sabes lá que Vasco da Gama, certo? Foi até a Índia e tudo isso, né? Agora, como escrever isso de forma bela? Bom, primeiro tu precisa engenho e arte, tu precisa ter talento para isso, tu precisa ter esse talento desenvolvido, tu precisa ter criatividade e precisa ter técnica, tu precisa saber contar as sílabas, saber os acentos, saber rimar, fazer tudo isso que a técnica te ensina. Muito bem, sobre isso, aí o Camões ele já tem, bom, se não me faltar engenho e arte, maravilha, ele já falou lá na segunda oitava, e ele se abre, então, agora às musas, certo? Tendes em mim um novo engenho ardente, certo? O engenho está aqui, certo? O engenho está aqui, arte, como nós dissemos antes, né? Artes eu estudei no ensino médio, porque Camões só tinha o ensino médio, né? O pessoal achou muita graça disso quando eu falei ontem. Camões era um cara que só tinha o ensino médio. Está aqui a arte que eu aprendi no Colégio de Artes de Coimbra, certo? E agora o que eu preciso é de inspiração, eu preciso que as musas venham, né? Assim como ele invoca lá Calíope e outras musas para poder contar a história, não é? Vai precisar disso. Por que não Clio e tal? Essa é uma discussão bem longa, certo? Porque Clio é a musa da história, mas na verdade todas as musas são necessárias para a história. Senão Heródoto não tinha posto em cada um dos seus livros o nome de cada uma das 9 musas, certo? Não basta. Se o cara fica só com Clio, não vai adiante como historiador, né? Então Camões se abre, certo? Camões se abre à influência das musas, à inspiração das musas, para que elas ajam sobre o seu engenho e sua arte. E ele vai dizendo aqui, que Febo ordene que não tenham inveja as de Hipocrene, não é Febo Apolo, certo? E está falando das águas, assim, o importante para as musas é que o seu local geográfico ali seja celebrado, né? Seja cantado e tal. Elas são ali defensoras desses locais, certo? Seja um rio, seja um monte, seja lá o que for.
E o importante, assim, a gente aplaca a ira das musas, certo? Cantando aquele próprio local. Não é nem as musas mesmo, certo? Mas é um local. Então existem regiões geográficas onde habitam as musas e essas regiões precisam ser cantadas. E é isso que Camões... Olha, eu já cantei aí, né? Tem vários poemas e tal, que provavelmente já eram até bastante conhecidos na época em que Camões começa os Lusíadas. E por isso eu mereço o favor dessas musas, certo? Isso faz uma relação, isso faz com que nós tenhamos um poema de envergadura tão universal quanto é, ou minimamente nacional, podemos dizer, assim como é os Lusíadas, um poema fundador como é este aqui, tenha esse aspecto tão regional, certo? Que nós encontramos, por exemplo, no mais universal de todos os poemas, que é a Divina Comédia, e ele fica ali falando sobre picuinhas de Florença, certo? Uns personagenzinhos que, pô, eu não quero saber da vida dos caras ali, porque o outro era corno, a outra era vagabunda e tal, e isso aí não interessa pra nada, certo? Mas é algo que aí Chesterton nos lembra, né, que para o cara cantar algo universal ele precisa cantar a sua própria aldeia, ele precisa realmente cantar essas picuinhas, assim. E a gente vê que poetas que não se preocuparam em ser universais são os mais universais de todos, não é? São os mais universais de todos. Assim como nós encontramos na música folclórica e tal, o cara ali cantando o Luar do Sertão, aquilo é muito mais universal do que os grandes temas aí da humanidade. Eu vou falar do amor em geral. Isso aí não é nada, cara. Não adianta falar. Tem que falar do amor do Beltrano com a Ciclana, certo? Eu vou falar do luar. Não, tem que ser o luar ali do sertão que tem folhas secas e tal, não sei o que e tal. Esse é o luar do meu sertão. Aí sim eu entendo o luar, certo? Aí sim eu entendo de Ana e tudo isso, certo? Só quando é no pequeno é que eu consigo enxergar o universal, porque assim é a realidade toda, certo? A gente entende a sociedade inteira e o cosmos inteiro e a estrutura toda do universo quando a gente entende o microcosmos que é o homem, certo? A gente vai entender as coisas grandes a partir das pequenas e vice-versa, o que em retórica a gente chama de tese e hipótese, né? Então, o Camões diz aqui, não é, que, bom, Hipocrene, né? Hipocrene é a fonte do cavalo. O cavalo foi lá, deu um coice, né? Krene é a fonte em grego, certo? Hippos é cavalo. E onde há, então, essa fonte Hipocrene e as musas do Hipocrene, que foram muito celebradas, principalmente na lírica grega. E Camões, né, por ver essa celebração tão grande assim de Hipocrene, diz, não, as ninfas do Tejo merecem mais, certo? Merecem mais. O próprio Apolo irá dizer, né? Essas aqui são superiores. O Tejo é um lugar superior à fonte do cavalo, certo? É isso que Camões diz. E o que ele precisa, daí ele diz exatamente, né? Não adianta dizer nada, sem dizer nada. Olha, por favor, me ajudem. Isso aí não ajuda nada. Eu quero exatamente isso. Para cantar aqui, eu que cobiço a cítara de Homero, certo? Eu que canto o herói que busca a fama do próprio Enéas, certo? Eu que canto os feitos verdadeiros, né? Que não as sonhadas fabulosas, certo? Não roda-monte o vão rugeiro, certo? Eu preciso de uma fúria grande e sonorosa, certo? E não de agreste avena ou frauta ruda. Avena e frauta, essa aí são coisas de camponeses, certo? Eu não quero cantar aí cantigas de camponeses, certo? Não quero aquela coisa da Arcádia, nem nada disso. Não, eu canto epopeias, certo? Eu canto grandes feitos e preciso, para isso, não de uma flautinha, certo? Mas de uma tuba, certo? Tuba, assim como o anjo do Apocalipse, certo? Que toca tuba. Canora, aqui é de canto, né? Que é cantante e guerreira, belicosa, que o peito acende, a cor ao gesto muda. O gesto é a cara, certo? O rosto,
certo? Assim que a gente escuta ali, então, um instrumento, se a gente escuta uma flautinha, a gente vai ali, uma flauta é uma coisinha, né, de pastor, ficar tocando ali no silêncio do campo e nada disso. Não, ele quer algo que todos parem para ouvir, certo? Então, e ele dá outras referências aqui, não é? Pelo fato dos portugueses ajudarem muito a Marte, certo? Esse povo guerreiro, não é? Como põe aqui Camões, é um povo que a Marte tanto ajuda. Então vejam que os níveis de leitura que Camões poderia dizer assim, ó, gente vossa, certo? Gente vossa, ou seja, das musas, ou seja, do tejo, portugueses, certo? Então, se eu disser assim, ó Tágides, a gente vossa, o que isso significa? Isso significa os portugueses, certo? O próprio fato de dizer Lusíadas já é algo que ninguém se chamava Lusíadas naquela época, assim, de onde tu vens? Eu venho da Lusitânia. Não, isso aí é um termo muitíssimo antigo e tal, todo mundo ali era português. É uma referência, né, ainda o tempo de ocupação romana e de formação mesmo da cultura portuguesa e tal, e aí se chama de Lusíadas. É como assim no Brasil se nós nos chamássemos a nós mesmos de tupiniquins, certo? Eu mesmo aqui com essa minha cara de índio, eu ser chamado de tupiniquim. Bom, é uma referência poética, né? Não pode ser nem mesmo descendente dos tupiniquins. Eu sou, não é? Mas assim como verdadeiro brasileiro, eu digo, né? Meu povo tupi, certo? Não, o meu povo charrua, o gaúcho ele gosta de se dizer charrua também, certo? Minuano e tal, né? É o tipo de referência que na poesia, né? Trago no peito a violência de charruas e minuanos que andaram 300 anos domando a nossa querência, né? Diz o gaúcho. Isso, né? Dá um ar também de universal, não é? Eu não estou falando aqui desse povinho meu contemporâneo ou que viveu em uma outra época, mas junto com Vasco da Gama, junto com a sua frota está a nação inteira, aqueles que viveram e aqueles que ainda viverão, certo? Isso quando a gente remete à origem, certo? E quando Portugal hoje em dia, a gente rastreia mais longe, vai lá para povos celtíberos e não sei o que e tal, assim, mas na época de Camões a historiografia poderia dizer assim, ó, Portugal começa ali com a Lusitânia e tal, antes disso, né? Batalha de Viriato e tal, e antes disso é meio difícil de se rastrear, certo? Então nós somos Lusíadas, essa é a nossa forma original, né? E essa busca de originalidade é sempre bastante importante, né, para nós termos essa universalidade, né? As coisas têm que ter um início em algum lugar, né? Remete àquela questão, daquela característica purificadora, certo? Que tem a literatura, não é? Como o sujeito ouvir aquela história faz com que ele se purifique dos seus pecados, porque ali se conta a origem, não é? Que nós falávamos lá que o sujeito vai na missa da Páscoa e aí tem toda a história desde a criação do mundo e tal, até a ressurreição de Nosso Senhor, e aquele é um grande comparável, certo? Com as devidas proporções, o que era feito na tragédia grega. O cara ia lá para se purificar dos seus pecados, purificar a sua alma e por aí afora. Então, as musas, certo? Vejam bem, se Camões dissesse assim, oxalá não me falte inspiração para para contar essa história, que porcaria de verso seria esse? Que porcaria de história seria essa? Certo? Se ele quer uma fúria canora e belicosa, ele já tem que, certo, tratar as coisas da forma mais elevada possível, certo? E eu não uso palavras desse jeito, eu não conto histórias assim, falando inspiração, usando coisas, terminologia psicológica da psicanálise e coisas assim para contar boas histórias. Isso aí é um saco, né? A literatura não trata assim, não, eu tenho as minhas angústias e não sei o que, vou tratar aqui, falar das angústias, de depressão, de não sei o que e tal. Não, eu falo de ser atormentado aqui pelos sátiros dia e noite e tal, porque
O sátiro estava interessado na minha prima, que por sua vez era uma filha bastarda de Zeus. É assim que eu conto histórias legais, não é? E não com angústias e termos da psicologia e por aí afora, certo? Histórias legais têm que ser cheias de seres fantásticos, não é? E Camões não inventa nenhum deles, ele pega todos da mitologia antiga, da literatura antiga, certo? Ali está Vasco da Gama fazendo uma oração como cristão para Deus, para que Deus o ajude, certo? E aplaque os ventos e não sei o que. Daí ele muda a cena e aí quem vai lá aplacar os ventos é Vênus, certo? Porque é assim que se conta as histórias, não é? Ai, mas Vênus é um deus, é uma deusa pagã e não sei o que, assim. Sim, mas aí qual é a graça, certo? Qual é a graça de fazer com que as coisas não sejam assim? Existe a religião verdadeira e Camões a expõe aqui na boca de todos os seus personagens humanos, estão aqui. E depois existe todo o universo, certo? Que é, sim, dominado, né? Ao Pai cujo alto império tudo obedece que criaste, ele dá isso aí, ele põe na boca de Marte, certo? Para falar com Zeus, né? E aí vê uma confusão assim, né? Os termos com que os próprios deuses tratam uns aos outros não são mais já o do paganismo, certo? Ele chama o Padre Baco e tal, né? Ele já tem uma terminologia toda cristã para tratar com os deuses do paganismo. Agora, o que são esses deuses? Bem, o censor dos Lusíadas, né, que permitiu com que a obra fosse publicada, ele disse, não, esses deuses são demônios. Ele está errado? Não. Encarar todos os deuses como demônios não está errado, mas é uma só das interpretações possíveis. Ao lado dela nós temos que ter mais de uma, senão nós vamos estar metidos em trabalhos ali, né? Não, mas isso aqui, se são demônios, olha aqui como é. Não, um demônio não pode fazer uma coisa boa. A gente começa a fazer teologia, certo? Com um texto literário. E todos nós estamos proibidos de fazer isso, certo? A gente não faz teologia com texto literário. Como pode que Zeus tenha que obedecer às determinações das moiras se ele é o Deus mais poderoso? Exatamente, ele é o Deus mais poderoso, ele não é o todo-poderoso, certo? Ninguém disse que Zeus era todo-poderoso, certo? E os deuses, eles fazem coisas boas, enquanto os demônios não, certo? Por quê? Porque fazem, isso aqui é literatura, não é teologia, certo? A grande mensagem, então, aqui da nossa live sobre as Tágides, sobre essas musas, é que sim, vocês podem aí pedir a invocação das musas em vez de pedir inspiração, porque é muito mais bonito, certo? E para a poesia ser poesia, ela precisa ser bela. Se tu disseres, por favor, me inspire, quero inspiração, certo? Quero inspiração. Então, podes rezar, na tua oração faças isso, mas não escrevas uma história assim pedindo inspiração, porque é muito feio escrever assim. Certo? É mais bonito escrever, sim, pedindo pelas musas. E, por favor, não façam teologia com literatura. Isso não se faz, ninguém fez, ninguém sensato fez até hoje, e é uma coisa que não deve ser feita. Muito obrigado a todos e até amanhã nessa mesma hora aqui para continuarmos falando nessa nossa Semana Camões. Até lá.